Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Regina Medeiros BPC e você, sempre trazendo aquela importante informação a respeito do BPC e do INSS. Hoje vamos falar de alguns mitos e algumas verdades que pairam sobre o BPC. Temos ouvido aí falar que as pessoas não podem se casar. Também temos ouvido dizer que as pessoas não podem trabalhar. Gente, temos que sempre seguir a lei. Não podemos criar situações e mitos em cima do BPC. As pessoas ficam perdidas sem saber o que realmente a lei traz em sua informação. Primeiro, nós temos que lembrar que o BPC é um benefício assistencial. Não é aposentadoria e deve seguir determinadas regras, o qual seja pessoas idosas acima de 65 anos que não fizeram o devido recolhimento do INSS ao longo dos anos, não têm direito à aposentadoria, ou para aquelas pessoas que são deficientes, sejam menores ou maiores, e que a família não consegue mantê-las. Lembrando ainda que quem compõe o grupo familiar, segundo a lei, é pai, mãe, marido, esposa, padrasto, madrasta, filhos solteiros ou menores que estejam tutelados por aquela família. Este é o grupo familiar. Não entra neste grupo avó, tio, sobrinho, prima, seja para efeitos de concessão de benefício, seja para efeitos de divisão de salário para se achar a renda per capita. A lei é clara e muito específica. E hoje nós recebemos a seguinte pergunta: eu já recebo o BPC, o meu avô se aposentou, ele mora na minha casa, vou perder meu benefício porque ele passou a ter renda? E a renda supera aquela determinada por lei? A resposta é: não pode perder o seu benefício. Embora este idoso, esta pessoa que esteja aposentada, resida com você, ela não faz parte do seu grupo familiar para efeitos de BPC. Então, o valor que ela passou a receber a título de aposentadoria não pode servir para desculpa do INSS em lhe retirar o benefício. Lembre-se, nós estamos falando de uma pessoa que não faz parte do grupo familiar. Porém, se for o pai ou a mãe deste deficiente, sim, está no risco. Se a renda estiver superior ao determinado por lei, sim, corre o risco de cortar o benefício. Muito tem se falado da questão do trabalho. Se a pessoa que recebe o BPC pode trabalhar, seja o idoso, seja o deficiente. A resposta é: se você passar a trabalhar, vai perder o benefício, porque não é permitido uma pessoa que recebe o BPC trabalhar. Não estamos falando membros do grupo familiar, estamos falando do próprio beneficiário. Então, se você passou a trabalhar, passou a ter renda, este benefício será cortado, porque é proibido a pessoa deficiente ou ao idoso trabalhar, ter uma renda e permanecer com benefício. E em relação ao pai ou à mãe ou um irmão, pode trabalhar? Gente, a lei não proíbe ninguém do grupo familiar a trabalhar. A única coisa que a lei diz é a respeito da renda. Não pode haver a superação da renda determinada por lei. Então, se o pai ou a mãe estão trabalhando, deverão verificar a questão da renda per capita. Ou seja, pega o valor do salário bruto, divide pelo número de pessoas que compõem o grupo familiar estabelecido em lei, para se achar então o valor da renda per capita.
Se estiver dando uma superação, ou seja, estiver maior do que aquela permitida em lei, esta família deve sim já preparar uma negativa do SUS, guardar os comprovantes para que, se for chamada, faça a comprovação de gastos. Então, a lei não proíbe ninguém. A lei não proíbe ninguém que compõe o grupo familiar de trabalhar, mas sim de auferir uma renda superior àquela determinada por lei. A gente tem visto muitas famílias aí desmancharem casamentos, informando que foram orientadas a entrarem com divórcio para que ou o marido ou a mulher deixasse de fazer parte do CadÚnico. Gente, vamos esclarecer, isto é fraude. E se descoberta, a pessoa pode responder a processo civil para devolução dos valores e também criminal. Tem vindo muita pergunta a respeito da aquisição de bens. Se o benefício de prestação continuada é um benefício assistencial para aquela família que alega não ter condições de manter o seu deficiente ou o seu idoso, então tem que se tomar muito cuidado da compra, seja de carro, seja de casas. Vamos supor que a pessoa passou aí 1 ano ou 2 anos, até mais tempo na fila de espera do BPC. E essa pessoa recebeu o retroativo. Então ela recebeu aí em torno de 20 mil, 30 mil reais. Sim, ela pode estar investindo esse valor para dar entrada numa casa ou para comprar um carro, porque ela tem como justificar de onde ela recebeu esse dinheiro. Agora, a família que recebe o BPC e que informa que não tem outro rendimento, não pode financiar imóvel, até porque as construtoras e as financeiras não aceitam o BPC como renda. Então, tomem cuidado quando vocês recebem um valor dos retroativos, o que vocês vão fazer com ele. Existe aí o programa da Minha Casa Minha Vida. Como é um programa que envolve pessoas de baixa renda, esta família que recebe o BPC pode sim dar entrada neste financiamento, porque o valor a ser pago mensalmente não vai comprometer a vida em si do deficiente e da família. Então, posso comprar um carro? Posso dar entrada ou comprar uma casa? Pode, desde que você tenha cuidado em saber esclarecer de onde você tirou esse dinheiro. Porque se não for do rendimento do BPC e sim de salário que você tiver, o INSS vai fazer o cruzamento de informações, vai te chamar e corre o risco de ter sim o benefício cessado. Vimos uma pergunta esses dias, no mínimo curiosa, uma mãe perguntando se ela pode tirar CNH. Não há essa proibição na lei, gente. A pessoa pode sim estar tirando a sua CNH tranquilamente. Se for para prestar serviço, lembre-se que se tiver auferindo renda e esta estiver fazendo recolhimento de INSS, tem que estar dentro do critério determinado pela lei. Não pode aí ultrapassar a renda determinada pela lei. Tudo que a gente fala em relação ao BPC, temos que esclarecer, não existe na lei qualquer proibição para casamento, para aquisição de imóveis, para tirar CNH ou para trabalhar. Isso é mito, não está descrito na lei. O que a lei determina é a renda. Este critério deve ser respeitado por todos, sejam aquelas pessoas que já recebem, seja para aquelas pessoas que estão buscando o seu direito.
Hoje também veio mais uma pergunta que foi em relação à quantidade de benefícios para a mesma casa. Antigamente era uma loucura, né? A pessoa às vezes tinha 2, 3 filhos com uma deficiência e tinha direito a receber somente um benefício e depois ficavam aí anos na justiça até conseguirem uma concessão do benefício. Hoje, gente, a lei já fala que se existir alguém naquela casa, naquele grupo familiar que recebe o BPC e tiver uma outra, tenha também o direito, a primeira que receber aquele dinheiro não vai ser computado como renda para o outro benefício. Ou seja, vamos supor que numa casa tenha aí a mãe e 3 filhos. E o filho mais velho seja aí deficiente e já receba o BPC. Mas a mãe descobre que as outras crianças também têm deficiência. Então ela pode sim dar entrada no benefício dos outros filhos, que o valor do benefício do primeiro não será contado como renda. Então já é possível, nos dias de hoje, ter mais de um benefício para a mesma família. Respeitando-se aí, então, critério renda, critério deficiência. Eu me lembro de uma moça que me perguntou a respeito de como as pessoas conseguem fazer financiamento de veículos com o BPC. Provavelmente não é utilizado o BPC para fazer o tal financiamento, mas sim algum outro rendimento da família, a título de salário, né? E acabam aí comprometendo e arriscando na perda do benefício, seja do idoso, seja do deficiente. Então, gente, muitos mitos se criam em relação ao benefício de prestação continuada. Não há proibição de casamento, não há proibição de aquisição de imóvel ou veículo, desde que respeitada a regra do valor da renda per capita. Porque como é que você vai conseguir comprar um carro de 100 mil recebendo o valor de um salário mínimo? É injustificável. Como você vai comprar uma casa de 100 mil se você alegou lá no INSS que você precisa do benefício de prestação continuada? O que as pessoas precisam compreender é que este benefício traz em sua lei que ele é para aquelas pessoas que estão em situação de miserabilidade. Às vezes eu ouço assim, mas é direito do meu filho receber. Ainda não chegamos a esse ponto. Muito queremos ajudar as famílias a buscarem os seus direitos para que todos realmente alcancem esse benefício. Mas para o momento, ele é um benefício assistencial, não é aposentadoria. E por isso que as pessoas devem essas informações ao governo. É por isso que nas revisões que estão sendo feitas, há o cruzamento de várias informações. Então, se alguém do grupo familiar passar a ter renda, corre o risco, sim, de cessarem o benefício. Se o deficiente passar a trabalhar, ele vai também ter o seu benefício cessado. E assim também para o idoso. Então, tomem cuidado, questão renda sempre. Tomemos cuidados aí com os mitos e com as verdades que pairam em relação ao BPC. Ninguém que recebe o BPC deve ter uma renda superior àquela determinada por lei. Se tiver, tem que fazer comprovação de gastos. Gente, comprovação de gastos para BPC não entra aluguel, não entra escola do filho, não entra água, não entra luz, não entra internet. É muito específico. O gasto é em relação a remédios, fraldas e coisas pertinentes ao deficiente. Mas doutor, meu filho precisa morar em algum lugar.
realmente o seu filho precisa morar. Mas este questionamento a gente consegue fazer no judiciário, na parte administrativa não. Então tomem sempre cuidado, fazendo a comprovação dos gastos, fazendo aí a negativa do SUS. E gente, vamos criar menos mitos e buscar saber mais sobre a lei do BPC. É necessário. Ah, doutora, me disseram que eu não posso ter um cartão de crédito. Se o banco não verificar nenhuma restrição no seu nome e você faz parte do grupo familiar de um deficiente ou de um idoso, nada te impede de ter um cartão de crédito. Você pode ter sim. E em relação a empréstimos, se alguma financeira ou alguma empresa conseguir lhe fazer um empréstimo em relação ao BPC, também não vejo problema. Pode ser feito, mas sempre respeitando o critério que está na lei. O critério baixa renda. Não apareçam com carros caros, não apareçam com casas caras, porque senão vocês vão ter que justificar sim para o governo a maneira que você conseguiu adquirir. A não ser que esta pessoa tenha feito aí uma poupança, tenha ganho o dinheirinho todo mês e guardado para que possa adquirir o seu imóvel. Ganho este que não seja com BPC, gente. Porque o BPC é para auxiliar o idoso, é para auxiliar o deficiente. Mas vamos supor que a pessoa recebeu uma herança, recebeu uma casinha, herdou uma casinha. Neste critério também é justificável ao governo, não corre o risco de perder o seu benefício. Mas, por favor, gente, tomem cuidado com essa história de que vamos divorciar, a gente vai lá no CadÚnico, tira o marido, tira o filho mais velho, para que possa manter o benefício. Há sempre o cruzamento de informações. E se for descoberto, vai responder processo e vai ter que devolver esse dinheiro. Então, cumpre a gente esclarecer, a lei não proíbe casamento, a lei não proíbe de tirar CNH, a lei não proíbe de cartão de crédito, a lei não proíbe de aquisição de carro ou aquisição de imóvel. O que a lei diz é que você tem que respeitar o critério renda. Lembrando que o BPC é uma lei específica para as pessoas que estão em estado de miserabilidade e que precisam de um auxílio assistencial para o idoso maior de 65 anos e para as pessoas deficientes. Então, não criem mitos em relação a esses direitos. Agradecemos mais uma vez a sua participação em nosso canal. Ao final desse vídeo, ativem o sininho, façam a sua inscrição e deixem o seu like.